Palestina do que buscar uma explicação, uma perspectiva de abordagem, um enquadramento que dê conta de entender a violência que acontece lá, né? Então, por mais que existam aí teorias de relações internacionais que possam dar conta aqui e ali, o realismo, o liberalismo, eu diria que a perspectiva melhor para olhar para a Palestina é o enquadramento do confronto colonial, da colonização. Porque só ela vai ajudar a entender tanto a ação do colono, o colono israelense, no caso específico que a gente está olhando, e do colonizado, do nativo palestino na Palestina, né? E aí a gente pode entender essa produção de violência. Eu estava por causa de outras conversas e outras rodas, eu estava relendo o Fanon, né? O Condenados da Terra, acho que muitos de vocês já devem ter lido. E ele tem um enquadramento que me parece, talvez é demais simplificar a obra dele, que é bem complexa, mas que é quase uma fórmula, que é a violência do regime colonial e a contra-violência do nativo. Acho que aí a gente já tem uma chave importante de pensar, né? E eu estava numa mesa ontem, num outro evento, e estava se discutindo, bom, era uma outra pegada, se chegou a discutir a possibilidade de uma terceira guerra mundial, né, Israel, Estados Unidos e China, e aí a gente se entrou num debate sobre o uso de armas nucleares, né? A gente sabe que Israel tem e outros países da região têm, Paquistão e tal. E muitos dos estudos de armas nucleares se pensa na racionalidade daquele que pode ou não usar as armas nucleares. E aí me veio um trecho, o Fanon diz que o corpo, ele diz o corpo político do colonizador, ele não tem racionalidade, né? Então, eu acho que a partir daí a gente já entende um pouco, a gente consegue perceber, a gente tenta achar uma explicação racional para essas imagens do genocídio que a gente enxerga no nosso Instagram, no TikTok. Quer dizer, da onde vem, como é criado esse ser israelense que comete o genocídio, né? Enfim, esse é... Opa! Esse... Aumentou o volume aqui, acho que agora, né? Essa é a perspectiva de quem vive, do nativo, né? Então, a partir dessa não racionalidade do corpo do colono, do corpo político, do conjunto político do colono, como o nativo vai resistir, né? Eu acho que a mesa aqui é um pouco isso, porque a gente vai ver diferentes formas disso acontecer, né? Porque aí é uma gama. Quando a gente fala de resistência, e a resistência, ela tem um corpo legal na lei internacional que permite que povos colonizados ou ocupados militarmente resistam. Desde a década de 60, você vai ter emendas a decisões da Assembleia Geral da ONU, até o protocolo adicional de 1977, o protocolo adicional à Convenção de Genebra da ONU, né? Então, esse é um debate político que não é de agora. É que, na verdade, o nosso dilema, como sociedade civil, como jornalistas, como acadêmicos, é como entender essa violência num contexto político, num contexto, um zeitgeist, vamos dizer assim, onde a violência não pode ser feita. O mundo foi pacificado, né? As pessoas que têm idade vão lembrar do fim da história, que ocorreu lá em 1990, né? O Fukuyama dizendo do fim da história, onde todas as causas morreram. Então, se todas as causas morreram, a violência não é mais legitimada. Obviamente, a gente viu que não só na Palestina, mas em outros lugares, você tem exercícios estruturais de violência, como é o caso da colonização israelense, né? Posto isso, olhando para o caso da Palestina, né, acho que um dos argumentos, ou um dos dilemas de quem olha para isso, ou de quem tenta olhar para isso, especificamente de quem defende Israel, é você esquecer a história. E você esquece a história... Vamos lá, me assusto com a minha voz, desculpa. Um pouquinho mais longe, Arthur. Assim vocês me escutam? Arthur, é porque o microfone, quando ele pesa mais o som, ele vai para uma caixa ou para outra, então você tem que ficar mais direcionado. Então, entrando na história, porque acho que é importante entender a história, que inclusive informa formas de resistência que acontecem mais contemporaneamente, e não só o que o Hamas fez, né? A gente vai ver aqui exemplos de resistência violenta, tem resistência armada, tem resistência pacífica,
tem desobediência civil, tudo isso está no corpo e nas possibilidades que o nativo tem de resistir à colonização. Né? Eu vou tocar muito rapidamente no final, aí os dilemas hoje, porque também os palestinos eles vivem os dilemas das possibilidades de resistência, inclusive porque eles estão divididos e fragmentados, não só pela colonização israelense, mas todo um aparato internacional. Né? Tem um negócio muito interessante chamado governança global, que vocês já devem ter ouvido. Né? Então, o seu mecanismo de state building e peace building, ou seja, o processo de Oslo, ele, na verdade, ele não se transformou num processo para você desmantelar as estruturas de violência que existem na Palestina, aquelas estruturas que eu mencionei no início. Existe uma interação entre palestinos e israelenses, que é o confronto colonial. Essa sim devia ser desmontada. Especialmente as formas de domínio israelense sobre o território. E aí, quando eu falo território, eu não falo só Gaza. Eu falo Gaza, Cisjordânia e sim o que é o Estado israelense hoje. Né? O processo não se moldou dessa forma, ao contrário. Se vocês tiverem, por isso que eu citei o Fanon, se vocês pegam essa fórmula do Fanon, a violência do regime colonial e a contra-violência do nativo, esse corpo de Banco Mundial, FMI, organizações internacionais, representações de governo, ele incidiu exatamente nessa fórmula. Só que ele fortaleceu a violência do regime colonial e ele enfraqueceu e destruiu o horizonte político das possibilidades da contra-violência do nativo. Que quer dizer o quê? As formas de resistência, no caso dos nativos palestinos. Né? E aí a gente tem alguns exemplos. Né? Eu não vou aqui, não se preocupem, eu não vou gastar 3 horas falando da história, mas se a gente voltar, você vai ter, ainda durante a Palestina do Império Otomano, você tem os primeiros confrontos entre a fundação do o Fundo Nacional Judaico, né? As instituições europeias do sionismo que iam colonizar a Palestina e camponeses palestinos. Isso desde a década de 1910. Em 36 e 39, ainda no mandato britânico, ou seja, antes de Israel ser criado, você teve a grande revolta árabe palestina. E basicamente a demanda era fim da imigração judaica, porque eles enxergavam já ali na década de 30, década de 40 do século passado, já era muito cristalino a noção de que o projeto sionista tinha um componente demográfico, étnico muito forte. Então, fim da migração, fim da compra de terras e, imediatamente, a criação de um Estado palestino, fim do mandato britânico. Né? Aí, a resistência palestina, ela saiu da Palestina, bom, teve não sei se já foi mencionado aqui em alguma das mesas, em 48 você tem a Nakba, né? Que é a limpeza étnica, de 48, 47 a 49, em que 3/4 da população palestina é expulsa das suas vilas, dos seus locais, das suas cidades. Né? E aí ou elas se refugiam em outros locais da Palestina, como Cisjordânia e Gaza, especialmente Gaza, né? A Isa, que estuda Gaza, pode falar melhor, e outros países, principalmente os países vizinhos, né? A gente está falando de Jordânia, a gente está falando de Líbano. E aí a resistência, ela se fortalece, e aí a gente já é décadas de 60 e 70, no contexto das descolonizações. E aqui é diferente, a gente vai falar muito nessa mesa, ou dos debates que vocês escutam, vocês vão ouvir falar muito de solidariedade. Né? O que seria solidariedade aos palestinos, especificamente, no contexto atual? Como eu disse, a noção de violência, o mundo, ele se buscou pacificar o mundo, desde a década de 90, né? Nesses processos de globalização e neoliberalização. A década de 70 era um outro contexto. Né? E aqui que você tem o crescimento e talvez o auge da resistência armada palestina no refúgio. Né? Então você tem principalmente os grupos da Frente Popular, e eles coordenam solidariamente, vamos dizer assim, solidariamente com outros grupos armados, inclusive. É a relação que eles tinham com os sandinistas, com os grupos do Japão, com Baader-Meinhof. Então, você tinha várias formas de descolonização, armada, inclusive, que é o protocolo, né, a gente pode ler a lei não como a lei internacional, especificamente, não como alguma coisa escrita em pedra. Ela se relaciona com o contexto dela. Ela pode até ser uma forma de controlar processos políticos,
mas ela tem que responder a eles também. O protocolo de 77 é mais ou menos isso, né? O protocolo de 77 queria regrar a ação de grupos não estatais, ou seja, grupos de resistência, à Quarta Convenção de Genebra, que regra as regras durante a guerra, né? Apesar de ser uma forma de controle, era uma forma de legitimação desses grupos de resistência, né? Bom, 70 passa, e aí a grande revolta, e talvez a mais simbólica, por vários motivos, é a primeira intifada, né? Que ela tem os dilemas dela também, mas a primeira intifada acontece em 1987, nos territórios ocupados militarmente, em Gaza e Cisjordânia, e ali você vai ter uma questão que é uma luta popular, orgânica, né, principalmente nos 2 primeiros anos, em que a população, aí não é só uma guerra de guerrilha, ou uma guerra, é uma guerra anticolonial no sentido mais amplo do termo, com a participação da sociedade, né, dos vários atores, inclusive é uma transformação da própria sociedade, né? É uma contraposição à tradição, no sentido que os mais jovens vão levar e as mulheres vão levar, né? O Fanon diz, voltando ao Fanon, que a guerra anticolonial não é você tomar o lugar do colono, é você construir um novo homem e uma nova sociedade, né? As estruturas precisam cair. E aí não é só a estrutura colonial. Existe um debate interno da própria resistência, né? E aqui, como eu tenho mais 3 minutos, um pouco menos, eu vou concluir dessa forma, pensando hoje, né? Então, a primeira intifada, ela teve um sucesso momentâneo, que foi a perspectiva de você ter que acabar com o controle israelense em relação aos territórios ocupados. Só que ela leva a Oslo. Oslo é o retrocesso. E aí você vai ter uma situação, como eu já mencionei, da entrada de um mecanismo internacional com a participação internacional de engenharia social, né? Inclusive, o Tarek está aqui, tive boas conversas com ele sobre isso, mas você tem a produção de uma engenharia social que vai mudar e fragmentar a sociedade palestina. Como eu disse, destruindo as possibilidades de organização e resistência, né? E aí o contraponto aqui da primeira intifada com a atual situação palestina, ela é importante. Agora, que o horizonte ele está bloqueado, tanto obviamente pelo controle colonial israelense, como também por essa engenharia social, que é o neoliberalismo produzido por organizações internacionais, porque Oslo e a criação disso que a gente chama de Autoridade Nacional Palestina, vocês já devem ter ouvido falar, ela veio com as condições de que essa autoridade teria que governar, mas com as condicionantes do que organizações internacionais iam ditar, né? Em resumo, mais ou menos, esse é o governo hoje, governo aqui entre aspas, de Ramallah, né? E aí, as possibilidades estão postas aí, esse é o problema. Então, obviamente, Gaza é um lugar cercado, quer dizer, era um lugar cercado, hoje é um lugar sob um extermínio quase que total. E a Cisjordânia é um lugar segregado, né? Não à toa o uso da palavra apartheid. Então, aí você tem essas 2 fragmentações, esses 2 lugares não podem se encontrar, e dentro da Cisjordânia, você vai ter essa divisão de classes. Então, Ramallah, que seria esse centro normalizado de autoridades palestinas, mas você vai ter o espalhamento na Cisjordânia, por exemplo, em regiões do norte da Cisjordânia, Nablus e Jenin, onde jovens desempregados, sem um futuro político e econômico, eles vão se organizar em luta armada. E eles vão dizer, não necessariamente nem associado ao Fatah, obviamente, que escolheu o caminho diplomático de Oslo, e nem ao Hamas, né? Que hoje esses são os 2 grandes partidos políticos do campo da resistência palestina. E eles trazem com eles grandes dilemas, né? Que a gente pode entrar eventualmente nas perguntas, mas o Fatah e o Hamas. E fora disso, os palestinos que não concordam nem com um nem com o outro vão tentar se organizar de diferentes formas, e aí se utilizar ou de luta pacífica, desobediência civil, o BDS, que vai ser mencionado aqui, é uma coisa super importante,
ou eventualmente a luta armada também, né? Agora, quando você tem uma sociedade, e aí eu concluo aqui, quando você tem uma sociedade fragmentada, esse é um problema. Porque se a primeira intifada, não a segunda, a primeira intifada mostrou alguma coisa, é que você tinha um arcabouço da sociedade participando como um todo. Escondendo guerrilheiros, ajudando na produção de alimentos, enfim. Porque para vencer o controle colonial, você precisa vencer cada aspecto do controle colonial. Não é só a violência direta, é a violência estrutural. Por exemplo, pela economia, né? Hoje, com essas divisões entre Gaza e Cisjordânia e os palestinos cidadãos de Israel, dentro da Cisjordânia, você tem as divisões internas da Cisjordânia, né? Ao ponto que um palestino de Ramala, isso palestinos falavam para a gente, não vão ao Vale do Jordão, que é 20 minutos de Ramala, né? Então você criou células e bolhas onde os palestinos vão ter privilégios ou não ter privilégios. E aí a construção de uma frente de resistência fica mais difícil. Mas aí eu, de fato, acabo aqui agora, porque voltando ao Fanon, ele falou, a função do colono, ele usa uma expressão muito física, é a tensão muscular do colonizado. O colonizado está sempre sob tensão muscular. Porque a hora que ele enxerga uma oportunidade, ele pula para cima do colono, né? Essa é a imagem que o Fanon cria. Ou seja, na teoria dele, o colonizado nunca está resiliente ou conformado. A gente pode debater isso, obviamente isso é a teorização do Fanon. Mas às vezes ela se encaixa com algumas coisas que a gente enxerga, tá bom? Obrigado e depois estou aberto a perguntas. Obrigada, Arturo, pela fala. O Arturo fez uma contextualização para nós sobre, talvez, a história da resistência em vários aspectos. E eu queria passar a palavra para você, Rula, para se você pudesse, de repente, iniciar ou talvez tocar no seguinte ponto, quer dizer, como é que você vê o estado da resistência hoje, tomando em consideração esse histórico que o Arturo fez e tomando em consideração também as falências que ele mencionou. Quer dizer, as dificuldades que se passaram, que aconteceram no caminho, as respostas que foram revisitadas e também, por que não, a fragmentação que ele mencionou. Então, entendendo, né, a resistência também de forma ampla. Quer dizer, como é que se faz a avaliação do cenário hoje? Se você puder começar com isso, eu passo a palavra para você. A gente vai ter tradução simultânea. Okay, so thank you very much. For those who need translation from English to Portuguese, now is the time. Should I wait a little bit until everyone is fine with the translation? Todo bem? Okay, great. So thank you very much for having me. Thank you, USP University, for the invitation. I would like to start, please, by inviting everyone to stand in a minute of silence in respect for all the lives of our brothers and sisters in Palestine, Lebanon, and in the region that has given their lives to the liberation, freedom struggle of the Palestinians. Thank you. It's just unbelievable that we're still in the same situation that we were on the 8th of October. It's also unbelievable that we are becoming more and more normalized to the images, footage, and horrors that we're seeing in Palestine and in Lebanon and in other
areas in the region, just also in Syria. And yes, to understand why we are here today, we need to go through the historic context of Palestine and the colonization of Palestine. I would not say the conflict of Palestine. I would refrain from using the word, and I would invite everyone here to also refrain from calling it a conflict. We never called the French colonization of Algeria a conflict. We used to say the colonization of Algeria. So it's the same for Palestine. And if you want to understand the colonization of Palestine, you can research, you can read, you can ask, and you can follow. But just remember that this also really helps in understanding what is happening in Palestine and what are the main triggers for every single action of resistance in Palestine. Arturo here, of course, explained some of the major events, but I will comment on the events and I will speak a bit more about where we are today and why are we in this position today and what is the responsibility of the international community looking at Palestine. Am I speaking too fast? No? Okay. So, yeah, resistance, and thank you for saying that resistance is not only armed resistance, because this is what people think when they think about resistance. But actually, resistance is just us staying in Palestine. That is a part of resistance, because when you think about colonization, you will also, not only is it important diagnosis of what is happening in Palestine, and I always say that in order for us to think about the treatment, we have to have the right diagnosis. And so far, we have not been having the right diagnosis on Palestine because we are calling it a conflict, a war, clashes, escalations, and so on. And these are not just words. These are entire principles, these are entire schools, these are entire contexts. And so it will help us understand when we say colonization to also know that the colonizer, to understand what kind of resistance that needs to be there and that actually has been practiced, we need to know what is the colonizer actually doing against the people they colonize. And this is not unique to Palestine. This is the colonial projects and the colonial oppressor around the world, they learn from each other. They develop on ideas, they develop on doctrine that they use against the people they oppress, whether it is from a psychological point of view, a military point of view, a political point of view, and so on. So when we look at, for example, what happened in South Africa, you see the similarities, but then you see a total upgrade in what the policies that the Israeli colonial powers are doing and practicing against our people and Palestinians. So the most important colonization segment, I would say, is the colonization of the mind. And this is what the Israelis, whether it's in prisons, whether it is on a checkpoint, whether it is in schools and the obligations that we have against our movement, the fragmentation that Arturo spoke about, all of these are not only tangible practices that we can see, but these are also to disform our ideas about how a normal life could look like. So many people come and visit Palestine and they say, why don't you respect time? Especially people coming from a superior white lens. And we say, well, do you know what happens to time when the colonizer is the one that is actually controlling everything that has to do with your life, the day-to-day life? I can never plan. I can never plan when I go to work, because I don't know how the morning will look like. I don't know what kind of checkpoints there will be. I don't know if there will be a certain raid and therefore there will be a strike, or there will be martyrs and therefore there will be a strike, or any other kind of interruption of our lives. So when the colonizer intentionally colonizes your mind and your time, you're in a really bad position. So when we think about resistance, we need to think about all these segments of colonization. So it's the mind, it's the land,
and it's the resources, and it's the economy, and it's also the spirits. And why do I say spirits? Is also because it's so much related to the Palestinian political prisoners that are almost in every family. You have a member of your family that has been or still is in an Israeli colonial prison and is a political prisoner. So how have Palestinians revolted, and how have Palestinians resisted? And also another information is that today, especially if I'm going to connect the present to the history, there has been many internal criticism that where is the West Bank? Where is Jerusalem? Why are they not resisting? And I would like to highlight that that's because we don't understand what resistance means, because we think that resistance comes in a certain manner, and because we don't have the entire context. I would say that Palestinians have never stopped resisting, not one day since the British colonization of Palestine. And it is not the British mandate on Palestine. So it's important, and even during the Ottoman Empire, there were certain also types of resistance because people wanted self-determination. So, but if we focus on, so Arturo mentioned the 36 and 39 because this is one of the most important revolutions that happened in Palestine, but alongside the armed resistance, there was also a huge civil resistance and disobedience when it came to strikes. And this is one of the biggest strikes that our nation have seen. In 2021, we saw something similar, but of course not to the same extent in terms of time, but to the same extent in terms of geography. So 36-39, one of the biggest highlights of that revolution was actually the solidarity and was the unity of the land, which we don't have today necessarily. The strike, which was also a huge economic effect, and that was one of the reasons why it also had to be, it was fought so viciously by the British, including, and then another type of resistance for our political prisoners is hunger strikes. And hunger strikes have been and continue to be one of the biggest tools that our prisoners have. Now, that also, what happened? That also changed from group and a group of people, collective hunger strikes to individual hunger strikes. There are disputes on whether it is a good strategy or not. Some say yes, some say no. But in general, this also has been one of the most important tools that the Palestinians had. So far we have been speaking about armed resistance. I would also refrain from saying violence resistance because it's armed resistance. And also I would refrain from calling it, for blaming or criticizing Palestinians for any actions of violence, because we can never forget that the violence comes from the oppressor, right? And any reaction to that, even if it's violent, it is not to blame the oppressed for any type of violence that happens in their resistance, whether it is armed or non-armed. So that's also important to pay attention to when we speak about Palestine and Palestinian resistance. So we have those types of resistance, and then the other types, which are very also important, is what have developed throughout the years, especially after the disastrous Oslo Agreement signature. And I say disastrous because that is an agreement that actually deprived Palestinians from many of their rights in the land and many of their rights in resources, and when you read the agreement, it's almost a 400-page agreement, and it's very confusing even for lawyers such as myself. And we know the political context of which this agreement came into effect, and we know of the internal political and political dynamics within the Palestinian diaspora and the Palestinians who were living in Palestine.
to how this actually came along and what are the results of it. And then, you know, we saw the 2002, the 2000 second Intifada, and it was also an armed resistance Intifada, and what was the result of it, and how it was very different from the first Intifada, where more arms were introduced, and of course, despite the fact that the colonial Israeli regime is the fourth biggest military in the world, so you can imagine the differences. Until we came to today. Today, what happened is also that the armed groups in Gaza, which is not only Hamas, and by the way, Hamas was established at the late 80s to become the party it is, and this is something that, you know, people always think it's a war between Israel and Hamas, but Hamas just was established very late into the bigger picture struggle. And it is other parties as well. And also the people of Gaza, the people of Palestine, they are also resisting. They are resisting because they're being systematically attacked by the colonizer. And their day-to-day survival is a type of resistance, whether it is in Gaza or it is in the West Bank, where settler colonial attacks are increasing, are happening every single day, and the major, and always to the same goal. The goal is ethnic cleansing of Palestinians. Now, very quickly, because I only have a couple of minutes left, is that the introduction of the boycott, divestment, sanctions is also another very big, I would say, type of resistance that the Palestinian people and the Palestinian civil society organizations have decided to establish together with allies and many groups around the world, because this is something that we need to, in solidarity, work with others. The second is the accountability measures, which are mainly legal measures that have been continuous, also specifically after the Palestinian Authority became a member of the International Criminal Court. Rome Statute basically ratified the Rome Statute. That is when also accountability in states started. Of course, as well, other international tribunals such as the International Court of Justice. So, and now we are seeing legal accountability happening with the use of domestic laws. And this is, if we come to Brazil, this is one of the things I think that could be very important to talk about here, is that you have a lot of tools into the narrative. This is one, which is calling things as they are, talking about the resistance as part of a struggle, and without resistance there will not be any liberation of the Palestinian people from colonization. So it's important for you to be advocates on what resistance actually mean, and where does it come from, and why is it necessary, and until when will it continue to be present. The second is to actually think about how some of you could give resources and become part of the bigger accountability efforts, such as legal efforts, research efforts, to actually hold many people in Brazil that are hold them accountable for their complicity with the Israeli colonial state, especially when we look at the arms agreements between the Brazilian government and the Israeli colonial state, when we look at business agreements, when we look at news agencies that are dehumanizing Palestinians, smearing us, and using defamation as a tool against our people. So these are all tools that you have, that you can use in terms of arts and social resistance. This is also we never had the time to talk about women's resistance in Palestine, where also because of the structure of the struggle and the colonizer wanting to, especially now when we see that most of the casualties, most of the people killed in Gaza are women and children, we have to understand that that's not a coincidence. That's because the colonizer wants to kill the source of life
and the source of generational maintenance and generational protection, and the upbringing on resistance that our mothers have given to us. So these are all important steps for you to be doing here. Brazil is important. Brazil has a lot of actions to actually be doing. We expect more from the government. We expect more from the news agencies. We expect more from the unions. There is so much to be done to stand in solidarity. And lastly, I just want to tell you that many of the technologies, many of the weapons, many of the oppressions that you see in your favelas, that you see in your underprivileged areas here in Brazil would not have been possible without the training and the arms and the doctrine of violence and oppression that you import from Israel. So I would say that it is literally, we both have the same enemy. In many of your internal problems in Brazil, it is actually the facial recognition tools and procedures that you have here in Sao Paulo. It's actually Israeli technology. And without that, you wouldn't have had this problem. And I've heard so many groups telling us about how disastrous this facial recognition and surveillance is becoming. And these are all Israeli technologies that have been tested and have been experienced on Palestinians before it came to you. So we are the laboratory that they try and test all these technologies on before importing it and selling it to you with millions of dollars that are also your tax money. So they are very much interconnected. The struggles are very much interconnected. And lastly, I was just amazed when I went to the funeral of Ryan in Santos, the 4-year-old boy that was killed. And by the way, his father is also killed by the police just 4 years ago. And I was shocked by the weapons I saw and how the police actually came and attacked us while we were in the funeral. I recognized the weapons. I recognize them because they are the same weapons that are used at the checkpoints that stops me when I'm going to work or when I'm going from one city to another in Palestine. So this is very important for you to know that this is not a cause of solidarity. This is a cause of intersectional struggles against oppression and towards liberation. Thank you. Obrigada, Rula, pelo relato em primeira mão e que já começou a expandir um pouco para as possibilidades de resistência para além da Palestina e o papel internacional. Então, eu queria passar a palavra para a Isabelle e pedir que ela introduza e exponha um pouquinho mais esse papel do Brasil para que a gente consiga expandir um pouco essa conversa. Obrigada. Boa tarde. Me ouvem bem? Se ficar muito alto, vocês me avisem. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite do Bruno, da professora Arline, são referências para mim. Também muito feliz de dividir a mesa com o Arturo, com a Natália, com a Rula, que tive a oportunidade de entrevistar no começo desse ano. Falamos bastante sobre o papel do Brasil, a luta do BDS, enfim, que acho que depois a Andressa, prazer em conhecê-la, vai abordar de uma forma mais detida. Então, acho que o papel que me cabe aqui, né, nesse desafio de falar em pouco tempo, descobri que eu sou uma pessoa muito prolixa, então tenho que tomar cuidado com isso. Mas o papel que me cabe aqui é falar um pouquinho sobre qual que está sendo e qual pode ser o papel do Brasil enquanto país, dos brasileiros, enquanto sociedade na luta pela libertação da Palestina, luta anticolonial e tudo mais. Como a Rula bem disse, a gente está falando de uma luta interseccional e global, né? Acho que o que é importante a gente entender aqui é que a questão palestina, ela não é uma questão local, ela, óbvio, tem suas particularidades, mas ela responde a um processo maior que são as relações entre colonialismo, racismo e o capitalismo também. Bom, logo no começo
dessa etapa do genocídio em Gaza, né, ali no 7 de outubro. Eu lembro muito bem, né, 7 de outubro de 2023, que a maioria das notícias, né, não estavam falando, por exemplo, dos bombardeios que Israel imediatamente começou a fazer em Gaza, mas sim estavam preocupados se a gente deveria definir o Hamas como terrorista ou não, né? No campo da comunidade internacional, o Hamas ele não é reconhecido como ou não é classificado ou designado como um grupo terrorista, como na ONU, por exemplo, e muitos países, inclusive o Brasil, segue um pouco essas diretrizes da ONU, né? Porque isso vai ter resultados em como o Brasil vai agir em relação à resistência palestina e principalmente em relação ao Estado de Israel. E a minha fala aqui, então, acho que ela está direcionada a esses dois grandes campos que se contradizem, que é o campo do direito internacional e da diplomacia, né, das relações internacionais, que é de onde eu parto, e o campo da economia política e principalmente focado na segurança internacional. Então, se por um lado a gente vê, por exemplo, o presidente Lula dizer logo no começo do ano, em fevereiro, que o que se passa em Gaza é um genocídio e logo em seguida sendo tratado como persona não grata pelo Estado de Israel. E o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, também recebeu essa mesma qualificação, né, de ser uma persona não grata. Ao mesmo tempo, a gente vê o Brasil mantendo as suas relações econômicas, principalmente no campo da segurança, como a Lula falou, com o Estado de Israel, né? Então, esse é um primeiro ponto, a gente entender essas grandes diferenças entre a postura, a linguagem, né, a retórica diplomática e o que acontece na materialidade. E tudo isso aqui eu estou falando é parte, né, da pesquisa que o professor Bruno e o professor Reginaldo Nasser têm conduzido, e eu tenho ajudado um pouco eles, em que a gente tenta definir essas relações do Brasil e de Israel, como que elas se mantiveram, alguns aspectos delas, elas se mantiveram entre o primeiro governo Lula até o seu terceiro mandato, né? O que permaneceu e o que mudou. Porque muitas vezes a gente vê, né, essa retórica na própria literatura sobre esse tema, de que os governos progressistas do Brasil seriam mais pró-Palestina, né, enquanto os governos mais conservadores ou de extrema-direita, como foi o caso do governo Bolsonaro, seriam pró-Israel, né? Em certa parte isso é verdade, mas o que a gente quer dizer com isso quando a gente diz que, né, um governo é pró-Israel ou pró-Palestina? Será que é só no campo do discurso, das votações nas Assembleias Gerais da ONU, ou a gente consegue respostas mais claras quando a gente olha para as relações econômicas entre esses países, né? Uma perspectiva bem marxista mesmo, né? Da abordagem do materialismo histórico, olhando para as relações econômicas. E quando a gente adota essa lente, né, das relações econômicas, a gente percebe que, na verdade, as relações entre Brasil e Israel, elas não sofreram grandes abalos quando né, houve o governo Lula, ou houve o governo Dilma. E, na verdade, sim, elas se mantiveram no campo econômico, inclusive até se fortificaram, né, se fortaleceram durante o governo Lula. Lembrando, por exemplo, que em 2007 o Mercosul vai assinar um acordo de livre comércio com Israel. É a primeira vez que o Mercosul vai assinar um acordo de livre comércio com um país que não faz parte das Américas, né? E o que isso significa na materialidade. E aí que nesse artigo que um dia vai ser publicado, teremos fé, a gente está escrevendo desde 2019, mas um dia vem aí. O que é bom porque a gente conseguiu comparar o fim do governo do Bolsonaro e agora o terceiro mandato do Lula, né? Mas nesse artigo a gente tenta elaborar um pouco, explicar a manutenção dessas relações econômicas por meio de um conceito de dois autores principais. Um deles é o Aaron Kliman, que vai usar o conceito de diplomacia de armas, que é uma forma de explicar como que Israel consegue manter boas relações econômicas com aqueles que seriam considerados inimigos, por exemplo, as monarquias árabes do Golfo. É um outro tema que a gente pode falar depois, mas com países do sul global, por exemplo, o Brasil, a Índia, né, países que fazem parte dos BRICS, e que supostamente seria uma forma de contestar a hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional. Então, essa diplomacia de armas seria, segundo esse autor, e a gente concorda com ele, uma forma do Estado de Israel,
que é um Estado muito pequeno, ali no Oriente Médio, ele se projetar globalmente e manter boas relações com o Sul global. Eu mencionei o caso das monarquias do Golfo, principalmente Emirados Árabes e Bahrein, porque aqui eu faço referência aos Acordos de Abraão, né, que foram assinados ali em 2020, mediados pelo então presidente dos Estados Unidos, e que agora vai voltar, o Donald Trump, que basicamente normalizava as relações de Israel com alguns países árabes, como os Emirados Árabes, o Bahrein, depois entrou na lista aí Marrocos e Sudão. Inclusive, antes da eclosão, né, do 7 de outubro, havia negociações ali para a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita. Né? E depois, né, com o início ali dessa etapa do genocídio palestino em Gaza, essas negociações foram pausadas. Né? E por que eu estou falando isso? Porque, de certa forma, aqui, para a gente pensar mesmo, né, se a solidariedade com os palestinos ela viria por meio dessas relações internacionais mais tradicionais, como a diplomacia, ou se haveria mais força nessa solidariedade no campo da sociedade civil. Né? O que nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer em prol da defesa dos palestinos. Né? Porque se a gente for esperar uma postura do governo brasileiro ou do governo sul-africano, claro, algumas exceções, por exemplo, a África do Sul foi a responsável por levar o Estado de Israel à Corte Internacional de Justiça, então isso foi um ganho muito grande. A África do Sul, né, que tem aí um histórico de luta contra o apartheid, inclusive o BDS palestino é inspirado na luta BDS contra o apartheid africano, mas, ao mesmo tempo, né, são processos maiores, né, nessa perspectiva global ou internacional, mais estrito senso, de relações entre Estados, que ainda são muito rígidas. Então, diante dessa situação, o que nós, enquanto pessoas físicas, né, podemos fazer? E aí que eu trago, e a Arula mostrou isso muito bem, ela trabalha com isso, né, no Instituto de Diplomacia Pública, é a organização social. Né, nos organizarmos enquanto sociedade para, por exemplo, pressionar o governo brasileiro para encerrar os seus contratos militares com o Estado de Israel, porque não é uma coisa particular, né, um detalhe que o Brasil tem, mas sim algo que tem respaldo aqui na própria sociedade brasileira. Eu tive a oportunidade de ir para Niterói, primeira vez que eu fui, achei lindo, queria morar lá, mas fui na UF, a Universidade Federal Fluminense, e aí saindo ali do campo de Graguatá, tinha um prédio e estavam escritos em letras enormes, assim, Gaza é aqui, né? Então, é um pouco isso, um pouco que o professor Bruno e o Reginaldo já escreveram também no artigo em que eles comparam as táticas e técnicas de pacificação, tanto em Jerusalém quanto no Rio de Janeiro, então mostrando, né, não falando de países, mas dos espaços urbanos, como essas variáveis, e como que essas tecnologias, como a Arula falou, ou armamentos, né, elas são testadas em campo. Isso Israel faz abertamente. Inclusive, se vocês olharem nos sites das grandes empresas israelenses, como a Elbit Systems, a Rafael, a IAI, sempre tem, né, a propaganda. A Palestina ela é utilizada como um laboratório e como uma propaganda, uma vitrine, né, mostrando, olha, esse armamento funciona porque ele é testado em campo. Tem um drone que eles lançaram, né, a indústria militar israelense, não lembro agora o nome da empresa, me desculpem, mas lançou um drone que solta gás lacrimogêneo. E isso aconteceu ali em 2018, 2019, quando estavam ocorrendo as marchas do retorno. Né, vi que ainda tem 4 minutos, já vou encerrar. As marchas do retorno ali na faixa de Gaza, que demandava o fim do bloqueio e o retorno, né, dos palestinos para as suas terras. E aí, como de praxe, Israel reprimiu essas manifestações que eram pacíficas, sempre foram. E um dos métodos de repressão, ou que essa empresa vai chamar de controle populacional, ou controle de mobilizações, vai ser esse drone que lança gases lacrimogêneos, né? Então, de novo, eu reforço muito o que a Arula diz quando ela fala que o que acontece na Palestina acontece aqui também, claro, em proporções diferentes, né? O que está acontecendo hoje em Gaza é um genocídio, né? São intensidades diferentes, mas parte de um mesmo processo.
E é por isso que o movimento BDS, acho que a Andressa vai falar um pouco mais disso, ele se volta tanto para o nosso papel enquanto, né, pessoas, enquanto seres humanos, né, importados, e que se importam, tem um senso de justiça social, internacional e global, de pressionar governos, empresas, entidades, né, que se beneficiam, né, do que Israel faz ali na Palestina, em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém, enfim. Lembrando também, acho que só dar um dado final antes de encerrar aqui a minha fala, mas para vocês terem noção, né, na nossa pesquisa a gente descobriu que cerca de 80% do que é produzido na indústria militar israelense é voltado para a exportação. Ou seja, é ali que Israel vai ser atingido globalmente e vai ser pressionado a mudar de posição, né, teoricamente. Não é com um discurso. Claro, os discursos são importantes, eles demonstram um apoio maior, mas não bastam as palavras, né? As coisas também ali estão envolvidas, a materialidade das relações e a indústria militar de Israel, a indústria tecnológica, né? Israel se vende como a Startup Nation. Ela é uma das mantenedoras ali da existência desse Estado enquanto da forma como ele está consolidado, né? Um Estado que foi fundado e é mantido por meio da colonização, da expulsão, eliminação da população palestina indígena e da manutenção do apartheid. Então, falando de uma forma bem resumida mesmo, acho que essa foi a ideia da minha breve fala aqui, mostrar um pouco esses limites entre a diplomacia tradicional, vamos dizer assim, os discursos diplomáticos, a retórica e as palavras, e o que são as relações materiais entre esses estados, né? E para onde que a gente tem que olhar, para onde que a gente tem que olhar para saber onde pressionar nesse sentido. Então, agradeço novamente pelo convite. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, Isabela. Queria passar, então, a palavra para a Andressa, já que sua fala foi bastante anunciada aqui do BDS, para a gente entender um pouco o que se pode fazer desde o Brasil. Obrigada. Vamos falar de BDS, então, né, gente? Vamos entender. Não, mas é BDS o meu negócio. Só para contextualizar, né, eu hoje trabalho como coordenadora para a América Latina do Comitê Nacional Palestino do Movimento BDS. Então, vou tentar explicar um pouco o que é isso, essa sopa de letrinhas, BDS, BNC, o que quer dizer isso concretamente e quais são as campanhas, então, que a gente tem em curso, principalmente na América Latina, mas também no Brasil, né? Eu coloquei BNC no cartaz porque BNC é a sigla do BDS National Committee. E por que a gente faz essa diferenciação entre o BDS e o BNC? Porque o BDS ele é um chamado, ele é um movimento que ele é feito para ser uma ferramenta, né? Então, não é o interesse do BNC, do comitê, fechar o BDS no sentido de, esse é o grupo que trabalha com BDS aqui e ali, não. O BDS é uma ferramenta. Então, todas nós aqui podemos utilizar e devemos utilizar. O que é o Comitê Nacional Palestino, então? O Comitê Nacional Palestino do BDS, ele é a representação na Palestina, com sede na Palestina, que representa a coalizão da sociedade civil que chama pelo BDS. Qual que é esse contexto, né? A gente facilitaram muito o meu trabalho aqui. A gente tem um contexto pós-Oslo, né? Um endurecimento do apartheid, e a gente tem o surgimento, então, inspirado no movimento sul-africano, então, se inspirando muito na vitória contra o apartheid sul-africano, né, que também, quando a gente vê a questão da narrativa, a gente fala, nossa, né, Mandela e tal, mas não, existe todo um trabalho de sociedade civil, e Mandela antes era terrorista, era violento e tudo isso, mas essa questão do isolamento da África do Sul internacionalmente, todas as campanhas de boicote e sanções que a África do Sul do apartheid recebeu, foram inspiração para que vários grupos da sociedade civil palestina, em que pese
distinções políticas, correntes políticas, entendimento sobre resistência, o entendimento sobre como se dar a autodeterminação. O BDS ele é um momento em que a boa parte da sociedade civil palestina diz, bom, a gente precisa fazer um chamado para que a solidariedade internacional se concrete, né? Porque quando a gente fala de solidariedade internacional, e por isso que a gente também prefere usar luta conjunta, joint struggle, né? Ou interseccionalidade das lutas, a gente precisa tornar essa solidariedade concreta. E a sociedade civil palestina, muitos sindicatos, movimentos de mulheres, organizações de população campesina, populações rurais, etc., se reúnem e fazem um chamado por BDS. BDS significa boicote, desinvestimento e sanção. Cada uma dessas letras representa um tipo de técnica e um tipo de direcionamento que a gente vai usar para as campanhas, né? E o meu papel, né, e eu sou brasileira, mas, na verdade, eu faço esse link com toda a América Latina, é fazer o link entre o que o Comitê Nacional Palestino, que representa esse grupo da sociedade civil palestina, traz como pedidos, demandas e prioridades, com as lutas no território latino-americano. Porque a gente entende justamente que é uma luta conjunta. Então, entender como a sociedade civil na América Latina está lutando. Então, por exemplo, os movimentos de favelas, os movimentos negros, movimentos de mulheres, sindicatos, tudo isso, e entender como a gente pode juntar as lutas e como a gente pode trabalhar em campanhas conjuntas, mas que, sim, possam refletir em um enfraquecimento concreto do Estado sionista, né? Lembrando que é um movimento liderado pela sociedade civil palestina, então eles ditam as prioridades, eles ditam o que seria, né, o que a gente chama de alvos prioritários. Às vezes é muito comum a gente receber aquela lista, né, de boicote infinito, né? Parece que a gente... Então, assim, uma coisa que eu já vou falar, né, e que eu falo muito, então, por favor, me coisa do tempo. Mas, assim, uma coisa que eu já vou falar, não se assustem, porque o que acontece? O que o BDS entende, o BNC a gente entende, é que, óbvio, que a gente está falando de um sistema capitalista, imperialista e colonial que, em maior ou menor medida, as empresas transnacionais vão ser cúmplices, né? Vão ser cúmplices, e esses grandes grupos empresariais. E eu entrei no BDS por causa disso. Eu trabalhava com empresas de direitos humanos, não tenho ascendência palestina, não tenho nenhum tipo de ascendência árabe, e trabalhava com direito internacional e direitos humanos em empresas. E comecei a trabalhar com o BDS por causa disso. Então, existe um nível de cumplicidade dessas grandes corporações muito grandes, né, com o Estado sionista de apartheid, mas a gente precisa ser estratégico nas campanhas de boicote que a gente faz, porque a gente quer ganhar a campanha. A gente quer que isso tenha um impacto real. Então, essa parte do boicote, né, que é uma das técnicas que a gente usa, ela é muito mais direcionada a boicotes estratégicos. O que quer dizer isso? Né? Poucos alvos, com boicotes muito direcionados e campanhas muito fortes, que a gente consiga desmantelar contratos de instituições, de organizações grandes, de restaurantes, etc., etc., que vão mais além do só o boicote consumo. Óbvio, o boicote consumo ele se provou, principalmente no último ano, eficaz para muitas coisas também. A gente teve 2 boicotes orgânicos muito fortes, que foram o Starbucks e o McDonald's. Né? Esses foram boicotes orgânicos que realmente resultaram né, teve um impacto bastante significativo. Mas, ainda assim, a gente tem alvos prioritários e estratégicos. Óbvio, não vou conseguir falar de todos aqui, mas convido vocês a verem os materiais, etc. Quando eu comecei a trabalhar com o BDS, e foi antes do 7 de outubro, né, então a gente não estava nesse momento, e eu concordo totalmente com o Breno quando ele fala que Israel nunca esteve tão isolado. Então, cuidado também com essa ideia de que, óbvio, a gente está num genocídio, os horrores que a gente vê todo dia, as pessoas precisam parar de morrer, isso é para ontem, mas Israel nunca esteve tão isolado, né? E as campanhas a gente vem vendo que estão tendo impactos que antes a gente não... a gente tem um histórico de impacto interessante, mas que a gente nunca tinha visto antes. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com o BDS antes, e as pessoas falavam comigo, cuidado,
porque aí entra um pouco no que a Rula falou também. Não é só um tipo de resistência, né? O BDS é uma resistência, e ele é tão considerado uma resistência pelo Estado israelense e tão eficaz, que em 2014 Israel lançou um ministério para combater o BDS. O único objetivo do ministério israelense era combater o BDS. E eles fecharam esse ministério. Por quê? Porque eles não conseguiram combater o BDS, porque o BDS ele é uma ferramenta. Ele é para ter capilaridade, ele é para todo mundo aqui sair falando BDS e fazendo BDS. E é justamente isso que o Estado de Israel não consegue controlar, não consegue limitar. Mas existe uma campanha que faz parte, né, da perseguição sionista, principalmente na Europa, que associava muito o BDS a questões e acusações de antissemitismo. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, né, a maioria das empresas-alvo do BDS nem são de judeus. Tá? Óbvio que a gente tem empresas israelenses que são cúmplices, mas a maioria das empresas nem são. Isso não se trata de quem é o dono da empresa, né? O BDS ele não mira a pessoa, o indivíduo, e sim se aquela corporação está contribuindo efetivamente para a manutenção do apartheid e do genocídio. Quais são os 3 objetivos do BDS, né? Super radical, vocês vão ver. Que acaba sendo radical porque a gente está num lado, principalmente no Ocidente, da narrativa, que é tão distorcido que o BDS se torna radical. Mas, se você ler os 3 objetivos, e eu vou falar para vocês quais são, é cumprimento do direito internacional. Então, aqui o objetivo do BDS, e aí eu falo isso muito para que as pessoas que vão praticar BDS em outros países possam entender isso, a nossa função não é dizer para o povo palestino, e nem é isso que os palestinos querem ao chamar o BDS, como eles têm que se autodeterminar. Ou seja, qual vai ser o partido, qual vai ser a forma de governo, qual vai ser... Essa discussão não nos cabe nesse momento. A gente precisa criar condições para que eles se autodeterminem. Eles só vão conseguir se autodeterminar se as pessoas pararem de morrer, se o regime de apartheid for desmantelado e se eles tiverem os direitos garantidos. Né? Então, para começar, o BDS parte do entendimento que os palestinos e palestinas têm que desfrutar dos mesmos direitos de todo mundo. Muito radical. Né, bastante radical. 3 objetivos principais do BDS. Primeiro, devolução das terras árabes, e isso conta todos os territórios ocupados, segundo o direito internacional, inclusive territórios da Síria, do Líbano. Então, aqui é a questão da ocupação e do colonialismo. Segundo, desmantelamento dos muros e do sistema de apartheid. E eu acho que é nesse momento, porque aí, por que o BDS nesse contexto? Né? Pós-Oslo, principalmente nos anos 2000, início de 2001, começaram-se a construção dos muros da Cisjordânia, né? Que foi muito, que eu acho que hoje todo mundo tem conhecimento, que realmente separa e corta o território, e as pessoas têm que passar por checkpoints, às vezes, de 5 horas para fazer percorrer uma distância de 20 minutos. Né? Então, isso e aí eu acho que o que leva, e o que deveria levar a toda pessoa que trabalha com direito internacional, direitos humanos, mínimo, gente, aqui eu estou falando mínimo, eu não estou nem falando de engajamento político, a olhar para a questão palestina com especial cuidado e atenção e dedicação, você tem uma situação de opressão, de racismo estrutural, de genocídio, inclusive, acontecendo em muitos outros territórios, mas um apartheid legal, em que está escrito na lei que aquela população deve ser subjugada, ou seja, um etnoestado da configuração que é o Estado israelense hoje, é uma situação muito única da Palestina. Não foi a única na história, a gente teve a África do Sul, a gente teve a segregação americana, a gente teve várias outras, a gente teve a questão indígena no Brasil, mas, que aí, enfim, né, estuda-se para ver, mas essa questão palestina hoje, Israel tem um privilégio, que a gente fala, goza de tamanha impunidade no sistema internacional, que eles têm a prerrogativa de colocar na lei que aquelas pessoas ali não podem desfrutar dos mesmos direitos que outras. Então, não é uma questão só da materialidade, é um apartheid legal, além de um apartheid material. Né? Então, esse é o segundo objetivo do BDS. Terceiro objetivo do BDS, talvez aqui seja onde ele seja mais radical, que vocês vão ver que não tem nada de radical, cumprimento das resoluções da ONU de regresso dos refugiados.
né? Porque só um povo tem direito ao regresso, direito ao retorno, porque o outro não, né? Então, todas as pessoas expulsas pela Nakba, por todas as sucessivas ações de limpeza étnica, e hoje em dia que a gente tem visto a maior limpeza étnica e a maior expulsão de palestinos desde a Nakba, possam então retornar às suas cidades, às suas terras, né? Bom, meu tempo está acabando, mas eu gostaria de falar um pouco sobre as prioridades do BDS agora e o que a gente tem feito no Brasil. E prometo ser o mais sucinta possível. Então, várias campanhas de boicote. Desinvestimento são campanhas muito voltadas a fundos de pensão, instituições religiosas e várias outras que financiam, de alguma forma, que têm dinheiro investido em Israel, que se vendia como a Startup Nation, e agora a gente está falando no BDS de Shutdown Nation, porque a economia israelense nunca teve tão frágil, e isso também é um sintoma do BDS, né? Sanções. Quem pode aplicar sanção no direito internacional são os Estados. Mas a gente concorda, e isso eu acho que é claro para todo mundo, que os Estados, por mais pró-Palestina no discurso diplomático que sejam, não vão aplicar sanções se não houver pressão de base, se não houver pressão da sociedade civil, se não houver um contexto tanto de político internacional, mas nacional também, para que essas sanções aconteçam, né? A gente vem num histórico, a gente está falando de que, ano passado, na abertura da Assembleia Geral, o Brasil falou de 2 estados, algo que é discurso 2006, e me desculpa se eu tenho menos polimento do que... Mas, assim, a gente está em outro momento completamente. O BDS ele vem pedindo, ele fala em apartheid desde 2005, quando ele foi fundado. Depois a gente teve a Anistia Internacional, Human Rights Watch, a B'Tselem, um monte de organização internacional reconhecendo o apartheid, mas o povo palestino já falava que eles estavam sob apartheid há muito tempo, né? Mas agora, depois de outubro, a gente vê que mais estados estão falando apartheid. É importante a gente falar de apartheid, falar que é um genocídio, um apartheid, porque isso entra na questão da não normalização, né? Quando a gente vê essas mesas de debate, vamos debater a questão israelense e palestina, e aí coloca... imaginem, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, imaginem você ter uma mesa que vai debater o Holocausto e colocar uma pessoa nazista para debater. Então, a diretriz de não normalização, não existe debate, né? Não existe debate com a segregação americana, não existe debate com o apartheid sul-africano, não existe debate com o apartheid do povo palestino. Então, isso é uma diretriz do BDS. E aí, no Brasil, o que a gente tem trabalhado, e a gente está porque eu não sei se vocês sabem, no dia 29 é o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, que foi uma data criada na ONU e tal. O BDS, né, então o BNC, mas o BDS, ele chamou por uma semana de sanções, né, que as manifestações que fossem ocorrer de solidariedade à Palestina, no mundo inteiro, tomassem um caráter concreto de pedido por sanções, né? Essas sanções, gente, elas podem ser de diferentes maneiras. Elas são sanções econômicas, sanções culturais, sanções de expulsão de fóruns, por exemplo, como a ONU, expulsão da FIFA, expulsão de outras, do Comitê Olímpico Internacional. Então, tem uma série de sanções que podem ser perseguidas, mas, no caso do Brasil, o que a gente tem detectado tudo isso que a Isabela falou, ou seja, é a Isabela mesmo, né? É tudo isso que a Isabela falou, da questão das relações materiais do Brasil e econômicas com Israel. A gente conseguiu, né, trabalhando uma campanha muito forte, que foi muito ampla, com vários movimentos da sociedade civil, mais de 100 assinaram, suspender e prender o contrato com a Elbit de 1 bilhão. Esse era um contrato que a gente mirou muito, porque ele era muito grande. Então, era logo depois que o Lula falou que era um genocídio em fevereiro, em março, o Exército decretou, assim, deu o resultado da licitação e a Elbit tinha ganhado para um contrato de 1 bilhão. Né? Uma coisa assim, bem absurda. E aí a gente começou uma campanha de pressão muito forte e esse contrato a gente ganhou. Esse contrato não vai para frente, o Exército desistiu de investir nele, mas existem vários outros contratos que estão em vigor.
E os acordos de cooperação, que principalmente as polícias, porque às vezes o que a gente recebe do Itamaraty também de informação é assim, mas esse acordo não está sendo utilizado pelo governo federal. Sim, mas às vezes a tão só existência dele garante que as polícias estaduais possam utilizar com base naquele acordo, um convênio de cooperação de treinamento militar, e aí entra tudo que o pessoal já falou também da reprodução das técnicas pela nossa polícia no Brasil. E, além disso, a gente tem a questão do petróleo, né? O Brasil, hoje, ele é um dos principais exportadores de petróleo para Israel, tanto de petróleo cru quanto de alguns produtos refinados. A maior parte, pelas pesquisas que a gente conseguiu fazer, das licenças, vem de poços da Shell, alguns da própria Petrobras, alguns da Total. Mas a questão é, qualquer licença de exportação de petróleo, ela é regulada pelo governo federal, né? Então, a gente tentou via ANP, só que a ANP ela não tem nem dados, porque o que acontece? Os navios eles não saem direto para Israel. Eles fazem um pit stop, geralmente, na Itália ou em algum país no Mediterrâneo. Então, a ANP só guarda os dados dessa primeira transferência, né? E aí, o que a gente tem... E a gente decidiu que a gente ia priorizar agora como foco, é que o Brasil pudesse mimicar a ação da Colômbia, que era um dos maiores exportadores de carvão para Israel, e o governo Petro, através de um decreto, então, proibiu essa exportação, e agora existe um outro processo, que é o processo de luta lá do pessoal da Colômbia de fazer efetivo esse decreto, né, e toda a questão da briga com as transnacionais, mas a gente está pressionando para aqui. Porque a gente vê rompimento de relações. Sim, rompimento de relações. Mas quais são essas relações? E o que causa mais impacto, né? Então, tanto a compra de equipamentos militares, quanto essa questão da exportação do petróleo. Para vocês terem uma ideia, de todos os produtos que o Brasil exporta para Israel, mais de 50% é o petróleo, né? E o Brasil representa hoje o 4º maior exportador de petróleo para Israel. Então, é um impacto significativo. E é o que a gente fala, sem sanção, as pessoas não vão parar de morrer, né? Enquanto a gente tiver tanque e jato sendo abastecido, vão ter bombas sendo disparadas. Então, a gente precisa secar esse estoque. E aí, através disso, é por isso que a gente lançou essa semana de pedidos de sanções. Isso serve para todos os países do mundo, tá? Mas eu falei da questão do Brasil, porque a gente está aqui no Brasil. Então, concretamente, e aí eu juro que eu termino, o que vocês podem fazer, né? Existem várias outras campanhas e vários outros grupos que trabalham com BDS no Brasil há muito tempo. Campanhas, por exemplo, dentro da universidade, para rompimento dos acordos com as instituições israelenses. Então, eu acho que é um pouco entender o que é BDS, e agora que eu espero que, né, já tenha ficado um pouco mais claro, se apropriar um pouco dos materiais que a gente já tem, e entender em qual campanha seria interessante se inserir, né? Para ir além do boicote individual. É claro que o boicote individual é bem-vindo, mas a gente quer que as pessoas vão além, né? E possam entender as diretrizes de não normalização, entender quais são as campanhas e, sobretudo, alinhar. A gente foi bem sucedido no contrato da Elbit, né, de 1 bilhão, porque toda a sociedade civil do Brasil, naquele momento, que estava demonstrando solidariedade com a Palestina, estava pedindo a mesma coisa. Então, vamos fazer a mesma coisa agora com o petróleo, vamos estabelecer o foco para que a gente possa, através... E é isso, né, passo a passo. Quem sabe um dia chegar na ruptura total, o fim do acordo do TLC, né, do Tratado de Livre Comércio, mas a gente começa com alvos específicos, e esse tem sido o nosso trabalho aqui no Brasil agora. Obrigada, Andressa, pela exposição completa do BDS. Eu queria abrir para perguntas. Nós temos meia hora. Acho que dá para ouvir bastante vocês. Então, podemos fazer uma, não sei, organizar em conjunto de 3, talvez. Só que seria legal se você falasse no microfone. Você consegue descer? Se apresentar rapidamente? Boa noite, boa tarde, né? Ainda não é noite, já quase noite.
Queria saudar aí a iniciativa do CEPAL de fazer esse seminário muito interessante. Também saudar todo mundo que está aqui na mesa. Eu vou fazer assim, acho que eu fico mais confortável. Eu teria várias perguntas, na realidade, mas não, eu vou fazer as duas, mas eu vou ser bem breve. A primeira, são duas perguntas bem diferentes. A primeira é que geralmente a gente escuta sobre esse momento de transformação da resistência palestina nos anos 70 e 80, a partir da primeira intifada, no fim dos anos 80 e tal, e muitas vezes eu ouvi a narrativa de que o surgimento do Hamas teve muito a ver com uma espécie de capitulação do Fatah ou dos partidos reunidos no guarda-chuva da OLP, como um partido que tinha perdido a capacidade de articular os anseios da população palestina por emancipação, tinha capitulado, digamos assim, tinha cedido demais a Israel, a ponto de ter aberto mão da sua reivindicação histórica do território da Palestina para um acordo que, já não me recordo se foi nessa mesa ou na outra, acho que foi aqui o Arthur que falou sobre todas as fragilidades dele. Então, eu queria saber um pouco, porque eu realmente desconheço, sobre essa transformação do Fatah, do partido que, acho que nos anos 60 chegou a se apresentar como uma alternativa revolucionária, com um caráter bem socialista, posso estar errado, de libertação da Palestina, para depois virar essa imagem de capitulação que acho que a ANP simboliza. E aí, não sei se tem outras pessoas, mas eu queria fazer mais uma pergunta, se puder, rapidamente, que é que a professora Berenice Bento, da Universidade de Brasília, há um tempo atrás publicou um texto em que ela falava como, dentro de uma sociedade marcada pelo neoliberalismo e pela global e pela precarização das condições de vida da população, um projeto neoliberal ele só consegue se impor nos países da periferia do capitalismo e outros quando você tem uma forte repressão da população subalterna. E Israel, na visão dela, não sei se essa é a ideia original dela, servia para isso. Era um laboratório funcional ao neoliberalismo, porque ele fornecia a tecnologia necessária para garantir a repressão que é necessária para o neoliberalismo. Enfim. Então, eu queria saber, aí indo mais para a parte do BDS, como a gente consegue politizar, porque eu acho que existe um déficit no Brasil de compreensão do problema das empresas. A gente tem um problema a gente tem mais capacidade de criticar os governos do que criticar as empresas. Então, queria saber como que isso pode ser feito de uma maneira pública, porque eu acho que o abaixo-assinado da Elbit e tal, essa campanha foi muito importante, e com certeza, mas como que você atrai para uma questão assim cotidiana, do dia a dia? Eu lembro que teve as ações das Starbucks, que a galera ia e ficava gritando, mas é meio essa a dúvida. Enfim, desculpa me estender e muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Natália. Pergunta para a doutora Rula, em inglês ou em português? Fala mais alto. Minha pergunta para a doutora Rula. Aqui no Brasil, o termo genocídio tem sido usado com uma conotação mais política do que jurídica, né? Entre os especialistas em direito internacional, genocide scholars, muitos têm tido resistência em denominar o que tem acontecido em Gaza e o que aconteceu em Nagorno-Karabakh como genocídio. E aí acabam utilizando a terminologia de limpeza étnica, mas a gente sabe que não tem uma tipificação penal para o direito internacional. Na sua exposição, você mencionou que eles falam em limpeza étnica como um objetivo, né, e que a gente também tem esse compromisso em chamar as coisas pelo nome. Você acha que, na sua perspectiva como advogado na Palestina, como tem sido essa vivência para vocês? Se é similar como a nossa? Porque aqui na USP eu estou até impressionada que todo mundo fala sobre genocídio, mas eu venho da PUC, e na PUC a gente ainda tem bastante resistência em falar sobre essas questões. Obrigada. Desculpa. Meu nome é Mira El Halili.
Eu sou beduína palestina brasileira. E uma das colocações do Brasil que você coloca é o seguinte: assim que tivemos as notícias de que muitas crianças tinham perdido os pais e as mães, ocorreu uma especulação aqui no Brasil de alguns agentes intermediários querendo oferecer crianças para adoção. Crianças de lá para trazer para cá para adoção. Imediatamente, eu acionei um sistema de comunicação para esclarecer a população brasileira e algumas pessoas de que transferir crianças, por exemplo, de Gaza para a Cisjordânia, segundo um advogado da Unicef, é considerado, inclusive, ilegal, porque não pode haver transferência nem de espaços de crianças. Muito menos seria legal transferir a criança de Gaza para o Brasil, num país que ela não fala a língua, que ela não tem a cultura, que ela não tem a história, e ela está sob trauma. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre a questão cultural, que as nossas crianças em Gaza têm uma outra cultura. Aqui, no país ocidental, a cultura é depositar a criança em orfanato, quando, na cultura palestina, a criança ela é abraçada para ser cuidada por aldeias palestinas, dentro de um conceito de organização social totalmente diferente do modelo ocidental. Ou seja, o processo de adoção de uma criança palestina, nesse caso, além de ser criminoso, ilegal, ele é extremamente traumático e perigoso, porque há também tráfico de crianças palestinas para traficar órgãos, para uma série de outras coisas que a gente desconhece e vem combatendo. Eu sou do Movimento Mulheres pela Paz e pela Palestina, Palestina na diáspora, e conto contigo. Temos 3 perguntas já, ou quase 4, então quem quiser começar a falar. So if I understood the first question correctly, you were asking about Fatah. So you want to know about Fatah as a political party? Okay, I think we need more than 2 minutes to explain about Fatah. But yeah, Fatah was it's a party that was created in the early 60s. With the creation of the Palestinian Liberation Organization. It was a party, and what differentiates Fatah than other political Palestinian parties is that it has an open ideology doctrine, which means that it invites everybody to be part of the party. And regardless of your background, you can become a member of Fatah. So it is usually sometimes people say this is a point for criticism, while others say it's a good point where it's open for everyone, and others say, well, it doesn't have an ideology, a political ideology. However, it does, in the sense that it was created because it's a movement for liberation. So it wasn't created as a party. And most of the Palestinian, actually, current parties are movements for liberation. And this is very different. The movements for liberation have one goal only, which is to actually liberate Palestine. Now, along the lines of the liberation of Palestine, of course, you have governance to deal with. And the governance is not only for Palestinians that are within the movement, but it's also for every Palestinian, because you are introducing yourself as a leadership of the Palestinian people, and therefore you will be obliged to deal with social matters, services, governance, legal matters, economic matters, and so on. So you become more and more obliged into doing that, and Fatah also became that. Now, during the years, Fatah developed into it was mainly, yes, it is the biggest party within the Palestinian Liberation Organization, but it is not the only party. And Yasser Arafat was the leader of Fatah, but he was not the first, by the way, he was not the founder of the PLO.
And it was created because many countries back then, and remember it's a very different era than today, the Soviet Union presence made a huge difference, the Jamal Abdel Nasser's rule in Egypt made a huge difference, and the entire unity around Arab panism is something that is extremely also important, that led to the creation of Fatah and to the involvement of many Palestinians within Fatah. Now, Fatah before Oslo is different than the Fatah after Oslo, because when Oslo happened, and also, I mean, during the way from the 60s until today, there has been many divisions within Fatah because people disagreed, the leadership disagreed on many decisions that had to do with the Palestinian resistance, especially outside of Palestine, and then the Palestinian decision, the leadership's decision to actually sign and be part of the Oslo Accords. So the biggest division within Fatah happened during the Oslo Accords, which is, it happened, there's Oslo I and Oslo II, and they happened during the early 90s, until Palestinians who were working with the PLO, who were part of the PLO, actually returned to Palestine. Now, the Fatah that were against Oslo, they dissolved from the PLO and Fatah, and the PLO started losing its power and authority after the signature of Oslo. And this is also one of the I would say personally that it was a huge mistake, because the Palestinian Authority was supposed to be an establishment, according to Oslo agreements, to be an establishment for 5 years. It was supposed to be an interim body that would lead the Palestinians to the final solution that until today, by the way, have not started. So there was this temporary agreement, which is Oslo, and many files were left for the final agreement, and among these files is Jerusalem, is the borders, is the resources, is the those are the refugees. So these are matters that were left to discuss later, right? So the Palestinian Authority were supposed to stay only for 5 years. Today we are in year 30 something, and this meant that the Palestinian Authority grew and became bigger in terms of authority on the cost of the Palestinian Liberation Organization. And that changed the entire identity of the Palestinian Liberation Organization, that today we see it's a weak body. It doesn't represent as it used to be, and it doesn't have the power it had in the 70s and in the 80s before the creation of the Palestinian Authority. And then you, of course, have the problem of conflict of interest, having the same president being the president of the PLO, the president of the PA, the president of the Constitutional Court, and so on and so forth. And also the president of the National Palestinian Parliament, which have not had elections in the past 16 years. So Fatah used to be something. Today it's something else. Many people that were such as my family, for example, they were very committed to Fatah the 60s and the 70s and the 80s, felt deceived in what Fatah is today and what it represents, especially that it became very far away from the main goal, that is resisting and becoming a party that is ruling instead. And there is a huge difference between these two. Now, the second question about the genocide definition, how do people in Palestine look? I mean, we have been the object of international law for many, many years, to be very clear. And people actually don't give a shit, sorry, if you call it legally a genocide or not. People just want this to stop. People have lost hope in international law, and this is according to polls. This is not my own opinion, because also we need to be careful that being under continuous
violations and atrocities for more than almost 80 years, 76 years, of course it leads to people thinking all these rights, all these laws, all these conventions, you have been telling us that we have rights according to these laws, but on the ground, they don't exist. The situation is only deteriorating towards the worse. So, of course, I mean, we need to use these legal terms so that accountability can happen. And this is one of the reasons why today Benjamin Netanyahu is actually recognized as a war criminal and there are arrest warrants against him. Without the definition, the legal definition, he wouldn't have been that, right? But of course, the laws are tools, such as the BDS. It can either be politicized or not. And so when you politicize the laws, you can either use them as what happened with the Russia and Ukraine war, where Putin, after 1 week, what was happening there was immediately described as war crimes. After exactly 1 week, the prosecutor came out and said that this was war crimes and crimes against humanity. So I think, I mean, it's important that yes, the genocide, people look at it as a genocide, but I wouldn't dare to say that people necessarily understand the different elements of when is a genocide legally actually there or not, because, you know, not everyone is a lawyer, not everyone is an international criminal law lawyer to understand all these laws, but yes, it's. I would say that this is how people look at it. Now, in relation to adoption, adoption in Palestine is illegal because we practice Sharia law, and in Sharia law, in Islam religion, adoption is not acceptable, because of social and religious matters, especially coming from social practices. Now, when I studied Sharia law, because that's part of the law we study at the university, we discussed this a lot in terms of how is this. Is it okay that we say that adoption is illegal while we are facing systematic killing of our people, and hence there are many children that are left without parents? And then the discussion developed into, actually we have a culture of, our culture is based on the family nuclear. It's not based on, we're not an individualistic society, which means that the children that become orphanages, they are today in Palestine, they are raised by the extended family. So they can be raised by the aunt, by the uncle, and this is the same thing, by the way, with elderlies. We don't have the concept or the culture of sending our elderlies to a care home or an elderly house. That's not acceptable culturally. There is always an extended family that takes care of the elderly and of the children and of the sick ones. Now, there are, of course, advantages and disadvantages in that. Now, today in Gaza and the genocide, there is a new term that was identified by the UN, which is, if I remember it correctly, injured children without any extended family. So now we have that new concept that came into our worlds, and this means that this injured child does not have anyone in this world, not even the extended family. And you know what an extended family in Palestine is. It's over 50 people. It's over 100 people sometimes. We have big families. So what to do with this child? And today there are no orphanages in Gaza. There are, even in the West Bank, we have about 4 that are functional and okay, I would say, in terms of conditions. So the matter is now, what do we do with our children? And this has been a discussion
that we, of course, we don't want them to leave the country. We want to have a system of how these children can be distributed among other families. But we also need to remember that other families are also facing extremely difficult economic situation, extremely difficult psychological situations in all Palestine, not only in Gaza. And how would you have the best interest of the child? So this is up to discussion today because it's very new. This phenomena is new to our society. A child without any extended family and injured and probably psychologically very, very drained as well. I don't know. This is something that we need to discuss internally and see. But of course, people are thinking about it. But of course, it is unacceptable that these children leave Palestine. Also, you have to remember that it's also part of the resistance, is that we don't want to leave Palestine. We do not want our people to leave Palestine. And it saddens me so much when we are obliged to support families to leave Gaza. We actually help our people to leave Gaza because we think, but they need to live. But at the same time, it kills me to actually be supporting families to leave Gaza because we know from the refugee situation of our people, which is 80% of our people from 1948, that until today, they did not come back. So the entire struggle is about land and existence. So it's really important that our children, our families, we stay in Palestine. We remain despite the dystopia that we're living in. Thank you. Dificuldade em ser democrática com o tempo. Bom, mas vou tentar. A primeira pergunta eu não vou responder, vou deixar para a parte histórica, a Rula já falou e também o Arturo pode cobrir melhor. Me abstenho. Agora, sobre a questão... Primeiro, eu só queria reagir à questão dos internacionalistas não usarem, né, genocídio. Uma coisa, eu concordo com a Rula, a gente até entende de onde vem a resistência da mídia hegemônica e de algumas pessoas de usarem o termo genocídio. A gente entende de onde vem, não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo de onde vem. Agora, eu, como internacionalista, tenho muita dificuldade de entender o internacionalista hoje que não reconhece. Por uma questão técnica, simplesmente. Não, eu entendi a sua pergunta. Não, eu entendi a sua pergunta. Eu acho, agora só, eu entendi. Eu não tô falando que você não concorda. É porque, assim, existem de todos os tipos. A gente teve, mesmo aqui dentro do contexto da São Francisco, 2 pareceres diferentes, por assim dizer, né? De professores, eu não vou entrar em mérito, vocês pegam para ler. Mas a questão existe também, porque aí é uma coisa... Eu não vou conseguir usar outra palavra. É covardia, no seguinte sentido, de esperar que um tribunal internacional o reconheça, porque o apartheid e a limpeza étnica e a ocupação foram reconhecidos agora pela Corte Internacional de Justiça. Então, fica muito tranquilo para um internacionalista dizer que porque isso já está reconhecido por um tribunal internacional. O genocídio, não. A gente tem a questão da plausibilidade, mas ainda vai ser julgado no mérito. Então, mas você tem uma das primeiras manifestações pró dizer que é genocídio, especificamente a situação de Gaza,
Tá? E aqui a gente está falando, por mais que a gente possa discutir as questões prévias, Nakba, etc., aqui a gente está falando de Gaza desde 7 de outubro. Nesse caso, os próprios Genocide Scholars da Alemanha foram um dos primeiros que reconheceram a situação e as práticas como um genocídio. Então, assim, tudo bem, eu estou falando assim, é uma crítica minha aos internacionalistas que ainda se apoiam em tribunais, esperar decisões de tribunais internacionais, porque os tribunais internacionais estão sempre correndo atrás da realidade, especialmente sobre a Palestina, que é uma coisa que a Rula também falou. Quando se trata de outros contextos, ninguém discute, por exemplo, a questão do Sudão. Eles falam genocídio. Agora, quando é a Palestina, aí não, porque tem toda a questão da excepcionalidade de Israel, né, que também foi discutida no painel anterior, como eles estariam cometendo um genocídio, se eles foram vítimas de um genocídio. Então, tem toda essa questão. Mas isso foi só uma alfinetada nos internacionalistas, não tô falando especificamente de você. Porque em que pese eu trabalhar com BDS, eu faço doutorado em Direito Internacional, estou inserida nesse contexto acadêmico, então sei muito bem como é que é. Em relação, aí a pergunta não sei seu nome, mas sobre as empresas. Isso, Alex, muito boa pergunta. Isso é um desafio em vários níveis na América Latina. Eu acho que óbvio, né? Agora eu falei mais das sanções, porque é o chamado que a gente está sobre a questão dos estados, simplesmente porque a situação está impraticável e é realmente onde a gente está conseguindo coisas mais diretas. Mas a questão das empresas, existem vários fatores que levam a essa invisibilização da cumplicidade das empresas. Primeiro, a palavra complicity mesmo, né, que a gente usa muito em inglês, que às vezes até quando eu vou escrever, nem o corretor conhece, né, porque agora começou a ser usada em relação à empresa. Então, agora você tem um grupo de trabalho da ONU, por exemplo, falando sobre a possível responsabilização, né, a possível liability, né, a possível responsabilidade de empresas nesses contextos de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, etc. Eu, como venho, né, do Direito Humanos em Empresas, percebo que são... O que eu entendo, né? É mais fácil você acionar os estados porque o direito internacional é estatocêntrico. Então, todos os marcos, todas as decisões, né? Agora a gente tem Corte Internacional de Justiça, resolução da Assembleia Geral, etc., são focadas no Estado. Então, a galera que é um pouco mais tecnicista, eu devia ter usado essa palavra em vez de covarde, mas entendo. A galera que é um pouco mais tecnicista tem mais facilidade de utilizar como base esses marcos que já existem, mesmo que a gente saiba que eles, por si só, não se vão efetivar. O direito internacional ele não vai se efetivar assim, um dia acordei e vou cumprir o direito internacional. Não, isso é com base de luta na base, né? Mas existe. Para as empresas não existe. Então, você fica um pouco meio assim, meu Deus, como que a gente vai acionar? Né? E aí existem algumas técnicas que o BDS usa. Uma delas é a que você mencionou, né, essa coisa de ir nas lojas, pregar cartaz, pichar, não sei o quê. Isso é uma técnica que a gente chama de disrupt business as usual, né? Ou no business as usual. O que quer dizer? Não atividades enquanto houver essa cumplicidade com o apartheid. Então, isso é uma tradição que, por exemplo, os europeus e os africanos têm muito mais do que nós na América Latina. A gente tem muita resistência a empresas transnacionais, campanhas, mas em outro nível, geralmente em níveis de terra, né, de violações de direitos humanos, de comunidades afetadas, camponesas, indígenas, etc. Mas essa coisa urbana do disrupt business as usual é uma coisa muito nova. A gente avançou nisso, mas eu ainda sinto muita reticência na América Latina e também tem a ver com a repressão, porque a gente sabe que a repressão aqui na América Latina é muito forte, sobretudo se a gente ataca, comete dano, né? Eu lembro das manifestações de 2013, enfim, não vou entrar no mérito sobre elas, mas que a grande preocupação era, está pichando, está quebrando janela. Então, essa coisa, eu acho que isso é um processo muito cultural nosso que a gente tem que desconstruir. Mas essas ações, elas são importantes e assim, por exemplo, eu estava morando na França há um tempo atrás e lá, qualquer McDonald's que você passava tinha uma pichação, uma coisa cúmplice do genocídio, então isso já é uma coisa muito mais cultural, adaptada lá. Porém, tem outras coisas que a gente pode usar.
Uma coisa que a gente usa muito no BDS na América Latina é justamente juntar com as lutas dos grupos que já estão resistindo, de alguma forma, àquelas empresas no território. Para a gente tentar mudar a narrativa de que a empresa é um vetor de desenvolvimento e que ela tá e não sabe o que está fazendo, né? Ou então não tem responsabilidade no que está fazendo. Então, por exemplo, quando é a empresa israelense de águas, a Mekorot, que é uma grande campanha que a gente tem aqui, ela vem para a América Latina e ela usa as mesmas técnicas de privação de água dos palestinos, etc., nas populações camponesas no nosso continente, para favorecer pecuaristas, latifúndios e tal. Qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é juntar com essa população que já está resistindo a essas empresas e fazê-los entender por que a nossa luta é conjunta, né? Mesma coisa a Chevron. A Chevron é uma grande campanha que a gente tem, que atingiu índices de reconhecimento sem precedentes no último mês, porque a gente conseguiu fazer uma grande aliança com os movimentos de justiça climática. E falar de justiça climática é falar de Palestina também, né? Senão, então, eu acho que é uma estratégia. Outra estratégia, que aí há questionamentos, né? Mas tem gente que gosta de usar, é a questão da publicidade negativa ou afetar as coisas de ESG das empresas. Eu enfim, tenho muitos poréns com ESG. Eu acho que, se você esperar da empresa, nada vai sair. Mas, se você conseguir mexer na imagem pública, né, a gente tem conseguido vitórias assim também. Então, assim, técnicas que eu diria, para a gente que está num ambiente mais urbano, né, tentar entender as lutas, principalmente no campo. Essas empresas estão violando direitos sistematicamente no campo. Então, entender isso. Ou também comunidades afetadas urbanas. Essas ações de não atividades como disrupt business as usual, é difícil, às vezes, traduzir, mas, assim, essas coisas de interromper o funcionamento. Organizar-se com também os sindicatos, para ver se a gente consegue, né, algumas greves gerais e tudo. E essa questão também da imagem da empresa, né? Eu acho que vai por aí. Enquanto a gente não tem marcos legais, apesar de que tem alguns estados, alguns países, principalmente os que têm normas de devida diligência, que estão acionando as empresas juridicamente também. Isso pode ser uma estratégia, mas que no marco legal do Brasil eu ainda não vejo muito loophole, apesar de que a gente... Aí é um outro contexto, tem uma lei que pode ser que seja aprovada e que ajude a gente nisso. Pelo tempo. Só que, como a gente está em cima da hora, para não atrasar a próxima mesa, eu não queria deixar vocês dois sem dar uma última palavra, mas se pudesse 5 minutos, desculpem. Imagina, eu vou falar rápido, até porque acho que a Rola e a Andressa já falaram bastante, a resposta da Rola foi muito completa. Eu só em relação à tua primeira pergunta, talvez para localizar melhor, né? E o que a Rola falou, eles nasceram como movimentos, né? O Hamas também e o Fatah também. Mas eu acho que o período exato que você está falando, para não confundir, o Fatah ele nunca foi um partido de esquerda, tentando falar em um jargão marxista, ele nunca foi um partido socialista, exatamente. Ele era o principal partido, ele nasce no fim dos anos 50, 60, e aí ele se torna o grande partido da ULP, com Arafat como líder, como a Rola falou, mas ele era o grande partido do guarda-chuva que era a ULP. Por exemplo, você tinha outros partidos muito importantes, e um deles, que talvez é esse, é a Frente Popular. A Frente Popular era socialista, né? Aí você vai ter esses diferentes grupos, até os anos 70, todos tinham um consenso em relação à luta armada, né? E isso vai se perdendo. Esse processo que você cita, do Fatah nos anos 80 e 90, de fato é verdade. Eu só diria o seguinte, eu acho que tem as contradições internas do movimento, mas o auge deles, do fim da Guerra dos 6 Dias, com o fim do Gamal Abdel Nasser, do projeto nacionalista árabe, até a invasão israelense no Líbano, eles têm o auge desse movimento, que é importante pensar, ele nasce fora da Palestina. Ele é um movimento de refugiados que não está nos territórios palestinos. Inclusive, essa é uma diferença, porque aí eu vou passar isso para Isa, o Hamas ele nasce dentro da Palestina, né? E não só o Hamas, mas outros movimentos. Então, você tem esse auge, e aí, por que ele vai encontrar outras formas? Não sou defensor do Fatah, ao contrário, tá? Mas pensando historicamente. Primeiro,
Um dos objetivos israelenses em 82 era destruir a OLP, e ele conseguiu, né? Ele não destruiu a OLP, mas ele enfraquece a OLP, tanto que no acordo de cessar-fogo, um dos acordos era a OLP tem que ir para fora das fronteiras da Palestina, e eles vão para a Tunísia. Então, perde muita força. É, inclusive, aí que o movimento interno dos territórios ocupados ganha força, a partir do fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, eu só queria localizar isso, acho que complementa a partir a resposta da Rula, porque é isso. É como esses partidos, e aí esses movimentos depois se constituíram partidos. A Isa sabe muito mais sobre o Hamas e ela pode falar. Aí eu só queria dar um pitaco nessa discussão do genocídio e da definição. Eu acho que não tem definição técnica. Toda definição é política. Hã? Não, é uma provocação. Eu estou fazendo uma... E, obviamente, eu não sou advogado de direito internacional. Eu estudo relações internacionais. O que eu estou dizendo é... Porque você vai num grupo de estudiosos... Não, isso aqui não é genocídio, isso é limpeza étnica. Outros vão falar diferente. Eu não acho que eles estão discordando sobre a terminologia. Pode até ser a discussão. O que eu estou dizendo é... Você teve um genocídio em Mianmar, por exemplo, em 2021. E as pessoas estão sendo processadas por ele. Eu não tem algum debate como tem sobre a Palestina. O problema é que a Palestina é divisiva, porque qualquer coisa vai entrar na guerra entre os que defendem a colonização e os que são contra a colonização. Esse é o meu argumento, essa é a minha provocação, entendeu? Porque aí essas pessoas, a Andressa falou que são covardes. Pode ser. O que eu estou dizendo, eles vão se esconder por trás de uma terminologia técnica para dizer que não é um genocídio. E aí eu concordo também que, assim, isso talvez seja... É importante definir tecnicamente o que é essa violência, mas ela importa mais para accountability, por exemplo, Netanyahu, se ele viajar para algum lugar, ele ser preso. Isso é importante. Agora, o mais urgente é acabar com a morte das pessoas em Gaza. Se é genocídio, se é limpeza étnica, o problema é interromper Israel. Agora, a discussão sobre o genocídio é uma forma de debater isso. Quem fala que é genocídio, aqui eu vou fazer um argumento, tá? Quem defende que é genocídio quer parar o que Israel está fazendo. E quem fala que não é, no limite, está dizendo que não. Israel tem o direito de autodefesa, como algumas pessoas até hoje estão argumentando. É um bom debate, eu sei que é... Porque aí você vai entrar em várias tecnicalidades, mas a tecnicalidade é política também, né? Desculpa, acho que eu excedi os... Não, vou fazer bem rapidamente, nem ia falar, mas aí o Arturo pediu para eu falar um pouquinho do Hamas. Bem rapidamente, acho que, não sei se é uma grande diferença, mas é notável, que o Hamas ele vai ganhar apoio pelo menos, né, com base nas pesquisas que eu fiz, vai ganhar um grande apoio da população palestina, principalmente em Gaza, não por conta das ações armadas, e sim porque ele vai surgir como formado por ex-membros da Irmandade Muçulmana, como essa organização de assistência social, né? Então, Gaza, ao longo do tempo, inclusive durante a ocupação nunca acabou, né? Mas ali nos primeiros anos da ocupação, ela foi um pouco mais abandonada, né? A Cisjordânia sempre foi a joia, né, que os sionistas querem. E aí, Gaza, a população sempre foi muito abandonada, tem o próprio conceito de desenvolvimento, que uma pesquisadora, né, cunhou para falar como que acontece a ocupação e a colonização em Gaza, é a Sarah Roy, excelente. E ao longo do tempo, né, esse sentimento de abandono, Gaza, né, a população de Gaza, que estou generalizando, porque, enfim, né, o tempo é curto, mas vai apoiar assim, o Hamas, inicialmente não por conta das suas ações de resistência, que depois vão ser classificadas em alguns momentos como ataques terroristas, por exemplo, mas sim por ter sido esse grupo, e ainda esse grupo de uma parte, né, de assistência social, que oferece educação, oferece saúde, alimento, para uma população que já estava, né, sendo relegada à morte há muito tempo, né? Essa condição de genocídio em Gaza, ela... Claro, né, a partir do 7 de outubro toma novas proporções, mas a condição da vida da população de Gaza já era uma condição distópica, como a Rula falou, há muito tempo. Já era um espaço isolado antes do bloqueio de 2007 oficial, antes do desengajamento israelense de 2005, já era uma região muito abandonada, né, vamos dizer assim.
isso, em parte muito pequena, explica um pouco ali porque que o Fatah também foi diminuindo a sua notoriedade, o seu apoio por parte da população, e o Hamas foi ganhando, inclusive ganhou as eleições ali de 2006, né, parlamentares. Mas, de uma forma geral, bem geralzinha, seria isso. Eu agradeço novamente pela mesa e os ouvintes. Obrigada, queria agradecer os membros da mesa, vocês pela presença. Aqui o aviso final para o código, para o QR Code, para quem quiser o certificado de presença. E nossa próxima mesa às 19 horas, que a gente pode continuar discussões de direito internacional e islamização e outras coisas. Obrigada. Obrigada.